encontra nas redes sociais, todas as feiras de adoção. Programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje, feriado, né? Quinta-feira, a gente já trazendo aí todas as notícias esportivas pelo mundo e principalmente da nossa região, porque amanhã tem seleção brasileira entrando em campo, a penúltima partida dos comandados do técnico Tite na temporada de 2018. O Brasil agora que concentra suas atenções para a Copa América, sua próxima competição, valendo aí o caneco, né? Para os novatos que terão a oportunidade de defender as cores da nossa seleção canarinha. Além disso, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Ela finaliza hoje, mas ontem tivemos jogos importantes. O Palmeiras está a um passo do título do Campeonato Brasileiro de 2018. O Atlético Mineiro voltou a vencer, venceu fora de casa o Paraná Clube. Também vamos trazer também os detalhes do Cruzeiro que venceu o Corinthians. Lembrando que hoje o América Mineiro vai estar entrando em campo. E durante o programa de hoje, né, um abraço à galera da Galojan, né, um abraço à Flávia Feitosa e todos os integrantes da Galojan. Hoje nós vamos estar fazendo um sorteio ao vivo, né, entre aqueles que acertaram o placar de ontem entre Atlético Mineiro e Paraná, viu? Então um brinde é oferecido pela Galojan, a gente vai estar fazendo esse sorteio ao vivo hoje durante a nossa programação. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro Pedro Wilson, né, já está aqui do meu lado, o Pedro Wilson para debater, trazer as informações. Ele que acordou às 6 horas da manhã hoje, né, fazendo já sua atividade física. Não sei se é relacionado ao programa de hoje, ele vai estar explicando, mas antes do boa tarde especial dele, vamos falar do loteamento Sol Nascente, viu? Uma grande oportunidade de você realizar o sonho da sua família e ter a sua casa própria. Condições que cabem no seu bolso, até 100 vezes, então não perca tempo, pega agora o telefone, ligue 99270-5858, vai falar com o amigo Raniel Rodrigues e vai agendar a sua visita e com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. E você não pode ficar de fora dessa mega oportunidade de você realizar o sonho da sua família, tendo aí a sua casa própria. 99270-5858, loteamento Sol Nascente. Agora sim, o boa tarde dele, Gargantinha de Ouro Pedro Wilson, já está aqui nos nossos estúdios, nos bastidores aqui, para a gente poder debater, falar de futebol, né? Você que já falou em off aí, que acordou cedo hoje, Pedro. Às 4 horas da manhã ou 6 horas da manhã? Boa tarde. 6 horas da manhã, um abraço para você, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, nosso abraço, nosso carinho. Feriado, né? Muita gente em casa descansando, outros optarem para o sítio, para a fazenda, para a roça, para uma praia, né? Cada um pensa e age de uma forma assim diferente para poder curtir o feriado. Mas a maioria, né, Cleiton, normalmente costuma ficar em casa com a família, descansando e está aí agora acompanhando o programa. Vai aqui o nosso abraço e o nosso carinho. Mas, Cleiton, tivemos uma grande rodada ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro. Daqui um pouco a gente vai falar do complemento dessa rodada, né, inclusive hoje com a presença do América, né, que vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre. E a gente só lembrando que o América tem o Santos e o Inter, né, as duas próximas partidas. O Givanildo estreia hoje e o detalhe que eu queria dizer é o seguinte: quando o América jogou com o Inter em Belo Horizonte, ganhou do Inter. E naquela época tinha a estreia do Adilson. Será que o América ganha hoje lá na estreia do Givanildo? Tomara, né? Não é isso? Vamos torcer, já são pensou? Detalhes, são coincidências. E o América ganhou do Santos também em Belo Horizonte. Quer dizer, os dois próximos adversários do América, o Inter e o Santos, o América venceu em Belo Horizonte. Então, se o América arrancar uma vitória aí nesses dois jogos, já está dando aí um bom passo aí, quem sabe, para atingir aquelas 3 vitórias
que dará ao América o direito de permanecer na elite do futebol brasileiro. Oportunidade do Coelhão, né? A situação do América é complicada. O América é o penúltimo colocado, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. Para muitos, só um milagre pode tirar o América dessa situação, né? À toa que o América Mineiro está apostando todas as suas fichas no Givanildo para poder, quem sabe, ele que é o milagreiro das horas difíceis do América Mineiro, que possa tirar a equipe do Coelhão dessa situação. Ô Pedro, a galera da Galojan que está acompanhando aí, né? Um abraço a essa galera, né? A Flávia Feitosa já passando pra gente aqui o nome, né, dos ganhadores. Hoje nós vamos estar fazendo o sorteio do brinde, né? Aqui, o pessoal de casa aí, é ao vivo aqui o Boletim Esportivo, lembrando que quem está aqui nesse pote aqui, só os acertadores. Só acertadores. Não é todo mundo que participou, só quem acertou. Um abraço então aí pra Flávia, né, com toda a família. Aproveitando, mandando um abraço aí também pro pessoal do Cerrado, Porteirinha, né, que tá acompanhando a gente aí pela rede social. Ana Neide, grande Ana Neide aí com toda a sua família, com os amigos aí do futebol feminino aí do Cerrado. E também a Patrícia Medeiros, aí no Rio Novo, com a Vânia, a Dona Rosa, o Jevas, o Caulo, o Célio, o Pedrinho, né, a todos um grande abraço, nosso muito obrigado pela sintonia. Uma quinta-feira diferente, né, Cleito? Porque é um feriadão, hoje joga também a Seleção Brasileira Sub-20, né, vai jogar hoje no Independência contra a Colômbia. Com Vinícius Júnior em campo, Vinícius Júnior, Paulinho, tem o Ederson, o volante, que é o único jogador mineiro que pertence ao Cruzeiro, né, que vai estar também participando deste duelo. E a Seleção Brasileira Sub-20 vai dar uma sequência de amistosos, já preparando aí para o sul-americano da categoria, que vai acontecer no Uruguai. Então eu penso que é importante, né, o torcedor prestigiar. A seleção está treinando aí na cidade do Galo, tem esse jogo hoje com ingressos a R$20, com meia entrada a 10, já preparando, porque é importante você valorizar a prata da casa, porque não tem jeito. A seleção brasileira é a única equipe que você tem que valorizar as pratas da casa, porque é diferente de um time de futebol, que você tem que trazer jogadores de outras equipes para poder reforçar. Apesar de que hoje a seleção brasileira já tem um tempo que ela basicamente tem aí 90%, 95% da sua formação com atletas que atuam no futebol do exterior e que às vezes a gente não entende, porque achamos que aqui no futebol brasileiro tem muitos jogadores que às vezes estão desempenhando um melhor futebol do que muitos que estão lá no exterior. E fica aquela dúvida, né? Aquele pensamento do torcedor, por que vêm tantos jogadores do exterior, se aqui no futebol brasileiro às vezes tem jogadores que atuam mais porque estão em melhores condições do que os que estão no exterior. Se tem algum interesse comercial, qual é o motivo que isso realmente acontece. Mas de qualquer maneira, os grandes jogadores, quando eles aparecem aqui também, vem aquelas propostas altíssimas e aí o clube não tem como segurar e acaba que o jogador volta para cá, não é isso? Com certeza, leva as nossas promessas e aí os jogadores, os torcedores principalmente, que ficam naquela expectativa de ver as nossas promessas na equipe principal, acabam tendo que acompanhá-los em equipes do exterior, né? Então são situações que vêm sendo corriqueiras dentro do futebol brasileiro. Mas a gente vamos debater, vamos trazer ainda muitas informações, mas esse horário também requer, né, uma boa comida, aquela comida de qualidade. Falar em comida de qualidade, vem logo o nome Restaurante Saborear, né? Essa ótima pedida para você nesse horário, ó, quer alimentar? É o seu ponte obrigatório para a hora do almoço, viu? Agora com a sua super promoção no cartão Fidelidade, preenchendo o seu cartão, a sua 10ª refeição é por conta da casa. Entregamos também marmitex a domicílio pelo telefone 991916137. E lembrando que o Saborear Lanchonete e Restaurante fica na Avenida Marechal Deodoro, no centro da cidade, sob direção do amigo Cosme e também da Liliane. Um abraço, o pessoal está sempre ligadinho, acompanhando aí a nossa programação. Pedro Wilson, então vamos entrar no papo de seleção brasileira. Você falou aí da seleção sub-20, mas, ô Pedro, nos dias de hoje, muitos jogadores ainda representam muito para os atuais jogadores, principalmente da posição, né? Já vivemos épocas que acompanhávamos os jogadores atuando e falávamos assim com os garotos: ó, você que joga em tal posição, você sempre observa o melhor jogador na sua posição para você ser, né, inspirar a ele, né? E foi assim o Richarlison, né? O Richarlison deu uma declaração que chamou bastante atenção
a respeito aí do Ronaldo Fenômeno. Vamos ouvir o que disse aí o Richarlison, atacante da seleção brasileira. De falar que a primeira vez que eu vi o Ronaldo, eu comecei a tremer. Não sei o que aconteceu, que eu comecei a tremer todo. Foi no evento da Nike. E para mim é sempre uma honra tá recebendo um elogio do Ronaldo. O importante é não deixar subir para a cabeça, sempre com o pezinho no chão. Mas levar esses elogios positivamente e levar para dentro de campo também, porque é um cara que todos se espelham nele. E eu não sou diferente, eu desde criança acompanho ele. Quando vou para os jogos eu vejo o vídeo dele, então eu fico muito feliz de ele estar falando de mim. Por eu ter passado por um momento muito difícil na minha infância, acho que além de passar um momento difícil, eu era muito focado no futebol. Então acho que nada me atrapalhou. Eu só queria saber de futebol, não queria saber em trabalhar em outra área. Eu também não conseguia também. Na escola também eu não ia muito bem, vamos dizer assim. Para vocês terem noção, eu reprovei em artes. E era meu tio, na época era meu tio que dava aula para mim. E aí eu falei, não vou fazer nada, ele é meu tio, ele vai me passar, né? E aí chegou o final do ano, ele me reprovou. Mas, como eu falei, eu sou um cara muito focado no futebol e na minha infância eu só queria saber de futebol. Foi um jogo, Watford e West Ham, a gente ganhou de 2-0, né? E eu tava ali pelo lado do Zabaleta e acho que na época era o Marco Silva ainda. O Marco Silva passou uns vídeos do Zabaleta também. Então eu estudei o Zabaleta e o Marco Silva pediu para ir para cima dele. E toda bola que eu pegava eu ia para cima, fazia um 2 e felizmente ele não me achou. Então, e é isso. O Givanildo foi o cara que me subiu pro profissional, né? Foi um cara que também me ajudou muito lá no América durante os 6 meses que eu passei lá. E uma frase que ele sempre me falou que é para mim continuar esse moleque humilde e não deixar nunca subir para a cabeça. Então essa frase que nunca eu vou esquecer. Então tá aí, Pedro, as palavras do Richarlison, né? Só a garotada que está acompanhando o Boletim Esportivo, lembrando que nunca, né, deixa de dedicar aos estudos, né? Os estudos sempre em primeiro lugar. Mas são situações que vêm ocorrendo, e outro fator que chamou bastante atenção, Pedro, com o Richarlison, não esquecendo as origens, né? Falando aí do Givanildo, né? Então é importante a gente ressaltar aquele que sempre abriu as portas, né? Acreditou em você. Isso é importante estar ressaltando aqui com relação também o que falou o Richarlison, né, com relação ao Ronaldo, a gente que milita na área. Eu particularmente está aqui do meu lado o Pedro Wilson, o Gargantinha de Ouro, um dos pioneiros, né, aqui da nossa região com relação ao rádio, né, o Pedro Wilson, tinha o Newton Santos na narração, o próprio Nilo Rodrigues, J. Cardoso, o Diniz Filho, né, entre outras pessoas assim que, se a gente for referir todos os nomes, é perigoso a gente esquecer o nome de alguém, J. Dias. Então a gente acordava cedo para ver eles, né, no rádio ali, passando a informação. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar trabalhando aqui do lado do Pedro Wilson, e assim foi, dentro dessas oportunidades, né, nas nossas viagens afora, para fazer narrações esportivas, o próprio Valber Guimarães, o Guerreiro do Rádio, né, o Almir, o Zé Gomes, e assim a gente vai deparando com as pessoas que teoricamente a gente acompanhavam, né, pela TV, o próprio Mário Henrique Caixas. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, e isso gera pra gente aquele certo, como se diz, ansiedade, né, aquele anseio de saber como é que a gente deveria se postar perante essas pessoas, e eles sempre também educadamente assim serve pra gente ser com as outras pessoas também, a mesma humildade de sempre que faz crescer o cidadão. E hoje o Richarlison falando isso, Pedro, com relação ao Ronaldo, passa um filme também na cabeça da gente que milita na área, que está sempre ali convivendo diretamente com as pessoas. E você aí, falando já de seleção brasileira, já teve alguém assim, Pedro, que você falou, não, eu quero conhecer essa pessoa, e teve a oportunidade, e como foi? Olha, Cleiton, isso aí chama-se consideração e reconhecimento, né? O que mencionou há pouco aí o Richarlison. O destino nos deu, né, o privilégio de ter a possibilidade e o contato direto, né, com atletas
famosos, né? O Ronaldo, por exemplo, eu falei várias vezes, né? Tive a felicidade de entrevistar com exclusividade o Ronaldinho Fenômeno, né? O Ronaldinho Gaúcho, o Zico e tantos outros jogadores, né? Que se a gente for mencionar aqui, você vai ficar muito tempo falando. Mas só contando aqui uma historinha do futebol, quando o Richarlison falou aí do Givanildo, que foi ele, inclusive, que lançou o Richarlison, né, para o futebol no América, e ele até teve uma bulha, porque o América estava perdendo o passe para o Fluminense, e depois a justiça teve que entrar no meio. São situações que acontecem, às vezes, por contratos mal feitos, e aí você perde o passe do jogador, e de repente você tem que brigar na justiça por uma cria sua, não é? Isso aconteceu com o América na época em que ele foi negociado aí pelo América com o Fluminense. O Fluminense acabou vendendo aí por uma cifra altíssima lá para o exterior, e agora ele também está sendo vendido por um dinheiro altíssimo. Mas é um jogador que tem um nível muito grande e que foi lançado pelo Givanildo, e ele, reconhecendo aí o trabalho do Givanildo, foi ele que deu a oportunidade, e ele torcendo para que o Givanildo realmente dê a volta por cima. Mas o Messias, quando ele falou aí que ia para a escola e ficava mais voltado aí para o futebol de que propriamente estudar, é uma prática errada, hein, Richarlison? Às vezes dá certo para alguns. Por exemplo, o Messias, zagueiro do América, que é um zagueiro que hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, uma das revelações, e que lamentavelmente hoje, pelo fato do terceiro cartão amarelo, não poderá jogar contra o Inter. Mas o Messias tinha o seguinte: quando ele morava lá em Vitória, no Espírito Santo, ele é capixaba, e aí quando ele ia para a escola, lá na escola, normalmente toda escola tem uma quadra, né, o cliente, para jogar futebol. Então ele matava praticamente a metade das aulas para ir jogar futebol de salão na quadra. Aí o que aconteceu? Chegou o final do ano letivo, ele não passou, foi reprovado, ele tinha que fazer mais, acho que 100 aulas. E aí o pai dele todo dia levava ele. Todo dia levava ele lá, 100 aulas, deixava lá na porta da escola. E o que o Messias estava fazendo? O Messias estava indo jogar bola. Das 100, ele só foi 30. Aí o professor chegou e falou para o pai do Messias: olha, seu filho não passou, infelizmente ele só veio 30 vezes para a escola. Aí o pai: mas não é possível, eu levei todas as 100 aulas. Mas não chegou, não estava na escola. E lá na época estava tendo uma onda de muitos garotos entrando aí para o mundo aí das drogas, aquela coisa tudo. E o primeiro pensamento que veio na cabeça do pai do Messias é que o filho tivesse entrado aí para os caminhos errados. Aí ele não dormiu, e aí quando o Messias chegou em casa, ele falou: filho, eu quero ter uma conversa com você amanhã. E aquela preocupação de se o filho realmente tinha ido pelos caminhos errados. Sentou os dois no sofá e tem uma conversa séria. E aí o Messias, quando soube também dessa conversa, já imaginando que ia levar uma surra, né? Porque antigamente qualquer coisa errada que o filho fazia, resolvia na ele virada. podia reparar que o chicote estava na entrada da porta, né? Para poder levar um banho, uma surra. E aí o Messias preocupado, achando que ia levar uma surra, e o pai preocupado, achando que o menino tinha ido para o caminho das drogas. Depois, quando os dois sentaram no sofá e foi para a conversa, o Messias falou: não, é porque eu sou apaixonado por futebol, se eu sabia, se eu estava indo jogar bola. E aí ele foi, conversou com o professor repôs lá, ele passou, e hoje é um jogador que está sendo até cogitado para a seleção brasileira e para viajar, e para ser negociado com as grandes equipes. Então, quando ele encontra com o pai dele, ele fala: olha, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha chegado ao lugar que eu estou hoje, né? Mas não é normal, não é certo isso, né? A garotada que está em casa agora, o bom é sentar com o pai, com a mãe, conversar, dialogar, procurar arrumar um tempo para tudo, né? Porque há o tempo para tudo, para você estudar em primeiro lugar, depois para você jogar futebol, depois para fazer os afazeres de casa, ajudar a família, essa coisa toda. Então são histórias, né, Cleiton? De um jeito ou de outro. O caso aí do Richarlison, por exemplo. Então, se ele não vai também para esse lado, talvez ele não chegaria também a essa condição que ele está hoje como titular da seleção brasileira. Mas é a vida, né, que tem história de todos os jeitos e que algumas às vezes fica pelo meio da estrada. Mas o importante é que a seleção brasileira está reunida, vai pegar amanhã às 18 horas a seleção do Uruguai. O Uruguai que tem o Arrascaeta, tem o Cavani, tem o Soares, um time fortinho, o Godin, né, zagueiro, muito bom. Então é um time forte, e eu acho que é um grande teste para a seleção brasileira, que no dia 20 vai fechar então a temporada 2018 contra a seleção de Camarões, né, já preparando aí para o ano que vem, porque tem competição oficial, a Copa América, que o Brasil precisa vencer
principalmente em se tratando que a competição vai ser jogada aqui no nosso país. Com certeza, tá na imagem do treinamento, né, de ontem da seleção brasileira, treinou ontem à tarde, a seleção brasileira já está em Londres, né, os jogadores fazendo ali aquele trabalho técnico, né, soltando mais a musculatura, o grupo todo reunido da seleção, tá aí o zagueiro Dedé fazendo ali o trabalho de aquecimento, o famoso bobinho, né, e esses trabalhos aí, Pedro, são trabalhos que os jogadores ali, no momento dessa roda aí, muita brincadeira, muita descontração, e a galera naquela situação, né, não quer levar aquele drible, né, a famosa caneta, porque a resenha corre solta. Agora, um jogador que eu gosto muito do futebol dele, né, espero também que ele tenha uma sequência positiva na seleção, que os problemas extra-campo ou até mesmo em disciplina não atrapalhem ele, é o Douglas Costa, viu, Pedro? Bom jogador. Douglas Costa, vou te contar, rápido, jogador rápido. E a gente falando do América aí, né, Cleiton? Tá aí o Danilo, né, que há pouco apareceu aí, mais um revelado aí pelo América. A gente falando do Richarlison, do próprio Messias agora. Tá aí o Danilo, né, que foi também revelado pelo América, é mais um entre tantos que já foram revelados aí pelo Coelhão. Então tá aí o Pedro Wilson com as informações, a gente falando de seleção brasileira. Vamos falar da Coringa Esporte? Vamos falar da maior loja de material esportivo da nossa região? Pois é, gente, você ainda que não comprou seu material esportivo, então aguarde, viu? A Coringa Esporte está preparando ótimos preços para vocês, viu? Você que está no sedentarismo, quer praticar qualquer que seja a sua modalidade esportiva, o local certo é a Coringa Esporte, a maior loja de material esportivo da nossa região. Sua Coringa Esportes está imperdível para você. Aqui você encontra as marcas mais conceituadas do mundo dos esportes: Adidas, Nike, Mizuno, além da camisa oficial do seu clube do coração. Tem óculos de natação, peso de musculação, mochilas de todas as marcas e muito mais. Rua Francisco Sá, número 48. Telefone 3821-1472. Coringa Esportes. Todos os esportes numa só jogada. Todos os esportes numa só jogada. Agora vamos falar de Brasileirão, né? Campeonato Brasileiro. E quem vai parar o líder do Brasileiro? Pedro Wilson, Palmeiras ontem venceu por 3-0 o Fluminense. Para muitos, ninguém mais tira o título do Verdão. Aproveitando, mandar um abraço pro Zé Antônio, seu Edilina, a galera lá no Tira Fogo, sempre acompanhando o nosso programa, né? No bairro Gamileira, aí o Zé Antônio. 3-0, Pedro Wilson, os gols aí do Palmeiras. Para você, o Palmeiras pode de alguma forma aí perder o título ainda do Campeonato Brasileiro ou se confirma nesse final de semana? Da marcação, lindo lance do Diogo, cruzamento, bola! Bola volta, Bruno Henrique, toque de cabeça, voltou Felipe Melo! Golaço! Do Palmeiras! O Borja, o Luan, levantamento, olha o Luan aí, tocando de cabeça! Tá ali o gol do Luan, por último, né, no setor defensivo do Palmeiras marcando o gol. Falando de setor defensivo, mandar um abraço pra Maju, ela que é a zagueira da equipe das Dejan, ela é que também que quando vai na área, vai para fazer a diferença e marca aí os gols, né, pela equipe das Dejan. Pedro Wilson, Palmeiras, mão na taça, ou o Internacional, quem sabe, pode ofuscar esse título do mão na taça. O Palmeiras atingiu ontem 19 jogos sem perder, sendo 16 vitórias. Uma campanha impecável, né, que o Palmeiras vem fazendo agora com a volta do Filipão ao comando da equipe Alviverde. E um detalhe, vai jogar domingo contra o Paraná Clube. O Paraná que mostrou ontem, impressionante como o América perdeu para o Paraná. O jogo vai ser em Londrina, Cleiton, porque há um critério nesse Campeonato Brasileiro que você não pode levar o jogo para fora do estado. Ou seja, o Cruzeiro mais o Atlético, se quiser jogar em Minas, pode, mas levar, tipo estava acontecendo aí para Brasília, para Nordeste, para Renda, essas coisas todas, não dá.
Tanto é que o Paraná queria levar esse jogo lá para São Paulo para ficar com a renda, né? Mas o Palmeiras também queria e de repente a CBF não concordou e a partida vai ser em Londrina. Mesmo assim, Londrina, como já está ali na região da divisa do estado de São Paulo, vai estar lotado o estádio de Café, que tem uma capacidade acima de 40 mil pessoas. Mas o Palmeiras está aí com 19 jogos sem perder, são 16 vitórias seguidas nesse Campeonato Brasileiro, é uma invencibilidade muito grande. Vai ter agora o Paraná e depois o América, duas equipes que estão na zona do rebaixamento. E dependendo aí da situação, o América vai ser a decisão final do Campeonato Brasileiro aí contra o Palmeiras. Quis o destino, né, que o América já tem mais de 30 mil ingressos vendidos já para essa partida, né, que o Coelhão faça então contra o Palmeiras o jogo mais importante do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. O time está jogando certinho, né, pegou uma fase muito bacana, porque futebol é isso, é fase, né? Você atinge às vezes um momento em uma competição que tudo dá certo. Você vai na linha de fundo, cruza, a bola vai direto pro gol, você tenta uma jogada de um jeito, acaba não acertando, sai diferente e ela acaba saindo certa. Então é essa a fase do Palmeiras. Filipão, que inclusive ontem não poderia ficar no banco de reserva, foi absolvido através de um efeito suspensivo que foi concedido a ele lá pela CBF, e o Palmeiras está aí bem agora no Campeonato Brasileiro. Depois de eliminado pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, o grande objetivo é o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras está com a mão na taça, né? O time faltando apenas aí 4 pontos, né, para poder levantar em 2 partidas, sendo que ainda tem 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza, viu? Lembrando que ontem o Palmeiras aí faturou mais de 2,5 milhões de renda, né, com o jogo em casa. O Palmeiras vem faturando muito e os torcedores aí abraçando a causa na felicidade aí, contando aí os dias para dar aquela volta olímpica com o Verdão, que possivelmente pode ser campeão brasileiro de 2018 nesse próximo final de semana, viu? Abraçando os amigos, manda um abraço aqui ao Ronaldinho lá no bairro São Lucas, sempre ligadinho acompanhando aí o nosso programa, viu? Pedro Wilson dá aquela fome, né? Aquela vontade de bater aquele lanche, e a dica que eu dou pra você, viu? Lanchonete Pão de Mel, viu? Na direção aí do Geis e também da amiga Nilde. Lembrando que na Lanchonete Pão de Mel você encontra coxinha, pastel, enroladinhos, e lembrando que lá fabrica a melhor massa de pastel da região. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade, sob direção de Nilde Geis. Um abraço ao amigo também Armando Bessa, né? O Armando Bessa, torcedor do Galo, sempre ligadinho na nossa programação, aquele abraço, viu? Agora vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que está apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, e ontem enfrentou o Corinthians, e lembrando que o Corinthians chegou a pressionar, mas o resultado magro, mais importante, né? Porque é mais uma vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foram os melhores momentos. Pedro Wilson, o Cruzeiro 1-0 sobre o Corinthians, complicado para a situação do Corinthians, né? Realmente o Corinthians ainda está ameaçado, né, de uma queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E essa partida de ontem, o foi a 6ª entre Cruzeiro e Corinthians só esse ano. Por quê? Nós tivemos 2 amistosos envolvendo as duas equipes nessa temporada. Foi aquele primeiro jogo que o Cruzeiro fez contra o Corinthians, perdeu de 2-0 para o Timão no Mineirão. E depois na partida de volta, olha lá, o gol do David, né, que foi o melhor jogador em campo, recebendo um passe açucarado do Fred. Bem o Fred ontem, né, movimentando, correndo. E o Fred que está aí agora nesse rodízio que está sendo feito aí pelo técnico Mano Menezes,
que ainda permanece lá em São Paulo. Ele está fazendo um tratamento dermatológico, né? Está com problema aí na pele, essa coisa toda. Permanece por lá e o Sidney Lobo continua fazendo aí essa sequência de jogos. Inclusive ontem ele atingiu 12 jogos à frente do Cruzeiro, sendo que ele obteve 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até agora. É a passagem aí do Sidney Lobo à frente do Cruzeiro, quando ele pega aí uma emergência no lugar do Mano Menezes. Então o Cruzeiro venceu bem 1-0 e eu dizia que são 6 jogos entre Cruzeiro e Corinthians até agora, contando aquelas 2 partidas, né, da Copa do Brasil, mais 2 partidas do Campeonato Brasileiro e os 2 amistosos, né, que aconteceram no começo do ano. São 3 vitórias do Cruzeiro, 2 derrotas e 1 empate. Então o retrospecto é favorável ao Cruzeiro, mas ontem essa vitória reafirmando aí que o Cruzeiro está no caminho certo. Mesmo jogando sem muitos titulares ontem, né? O Cruzeiro jogou bem e conseguiu fazer uma grande vitória. E o Fábio, como sempre, né? Fazendo grandes intervenções, essa defesa realmente aí mostrando porque o Fábio é, na nossa opinião, o melhor goleiro hoje do futebol brasileiro. Mas é um campeonato brasileiro muito difícil, né, o Cleito? O Cruzeiro vai jogar agora contra o São Paulo. Esse jogo vai ser sábado agora lá no Morumbi. O São Paulo estreando aí o André Jardim, né, que assumiu o São Paulo no lugar do Diego Aguirre, que acabou demitido, e o time cruzeirense saindo bem contra os paulistas. Ontem no Mineirão nós tivemos 8.314 pagantes, um público assim pequeno em se tratando assim do tamanho da partida Corinthians e Cruzeiro, 1-0 para o Cruzeiro que está falando aí trazer o Dodô, jogador do Santos. O Marcelo Hermes deverá sair e aquela reunião que a gente vem sempre batendo aqui dia 20, tem uma reunião importante lá no Cruzeiro, quando a diretoria vai definir quem fica, quem sai. Hoje já decidiram já que o Marcelo Hermes, que já tem 4 jogos, que nem sequer relacionado está sendo, já está liberado, já viu, Cleiton? E a situação ainda do Dedé, né? O Dedé, por mais que o presidente do Cruzeiro afirmando que dinheiro nenhum tira o Dedé do Cruzeiro, mas até que se chega a uma proposta oficial, muitos boatos pode acontecer, né? O Dedé e o Arrascaeta, né? O Dedé e o Arrascaeta, 2 dos grandes jogadores do Cruzeiro. E outro fator também, Pedro, com relação ao Cruzeiro, é com relação ao setor de ataque, né? Aquela situação do Cruzeiro ontem mesmo, o jogador David, né? Para mim foi uma das melhores partidas que ele fez com a camisa do Cruzeiro. E teve um momento da substituição, né? O Fred não estava tão bem, mas optou pela permanência do Fred, né? Jogador que joga o Fred vai ter uma sequência de jogos agora para ele adquirir condicionamento e ritmo. Isso. Né? Vem aí de 7 meses parado, então ele vai ter possivelmente uma sequência nessas partidas. E Raniel volta novamente para o banco de reserva então do Cruzeiro. Volta. Estava sendo feito um rodízio. Eu acho que o Barcos não vai jogar mais, né? Porque já teve uma sequência. O Raniel teve algumas partidas em que ele entrou de cara e outras ele entrou no decorrer do jogo, mas o Fred não. O Fred, você sabe disso, que dificilmente ele entrava no decorrer dos jogos. Ele entrou contra o Paraná, entrou ontem, e eu acredito que essas 4 partidas que o Cruzeiro tem, o Fred vai entrar todas como titular para ganhar ritmo, porque o Fred, se ele jogar como ele jogou, principalmente no primeiro tempo de ontem, ele é o centroavante titular do Cruzeiro para o ano que vem. E lembrando que o Fred, quando veio para o Cruzeiro, foi assinado um contrato, né, com o Cruzeiro, um valor estipulado a 500 mil mensais, caso ele atue todos os jogos, né, ele possa jogar todos os jogos, porém um adicional de mais 380 mil mensais, caso ele atinge a meta de gols, né, que era sugerida na época. Mas para atingir a meta de gols, ele vai ter que ter essa sequência de jogos. Então, é um jogador que sabe marcar gols, né? Agora tem que ter esse desfecho, né, Pedro? Não se discute com o Fred a questão técnica dele, e sim a condição física. E por falar no Fred, o Cleiton, está marcado para dia 3 de dezembro aquele embrulho. Aquele imbróglio lá, vai pagar ou não vai pagar os 10 milhões? Então a justiça vai definir esse troço aí, dia 3 de dezembro, numa situação. Mas o Cruzeiro vai contratar 2 laterais e vai contratar mais um homem para o meio campo, né? Porque tem essa situação aí. O Robinho completou 31 anos sábado, tem uma proposta da China, o Arrascaeta já mencionou que não quer ficar, e já tem proposta também para ele deixar o Cruzeiro. E quem vai estar de volta para a partida contra o São Paulo, sabe quem é? O Sassá. 8 jogos de punição, acabou ontem, Sassá está liberado. Olha que porrada cara, hein?
Que porrada, cara, foi aquela do Sassá no Mike, hein? 8 jogos de punição, acabou ontem, ele está liberado aí para jogar contra o São Paulo já no final de semana. Então, assim, o Cruzeiro já começa a ter alguns jogadores, mas é possível que alguns jogadores irão também deixar o Cruzeiro, porque é assim, né? Nós estamos caminhando aí para um final de ano, onde contratações são feitas à torto e à direito, jogadores saindo, jogadores chegando, e o Cruzeiro com certeza que já está garantido aí para a Copa Libertadores, vai investir, e todo bom jogador quer também jogar numa grande equipe. Então tá aí o Pedro com as informações do Cruzeiro, já falando aí, o Cruzeiro venceu o Corinthians pelo placar de 1-0. E quem venceu também pelo placar de 1-0 foi a equipe do Atlético Mineiro, né? O Galo venceu o Paraná fora de casa, né? O Galo que vinha em uma série de jogos sem vencer, e ontem acabou vencendo aí o gol do Fábio Santos, né? De penalidade, o Galo vencendo a equipe do Paraná. Já falando no Atlético Mineiro, Pedro, daqui a pouquinho vamos fazer o sorteio, né? Mandar um abraço aqui, o Wellington, Rosa, Corujito, André Nilson, o Marcelo, José Roberto, Manuel, Tico, Duda e também Josi, né? O pessoal que acertaram aí o placar do jogo entre Atlético Mineiro e Paraná. Daqui a pouquinho o sorteio aí, né? De um brinde, oferecimento da Galojão. Mais uma vez um abraço aí a Flávia Feitosa, todos os integrantes. Mas antes vamos acompanhar os melhores momentos dessa vitória do Atlético Mineiro sobre o Paraná. Vitória essa de fundamental importância, que colocou o Atlético novamente na briga pela essa vaga Libertadores da América, hein, Pedro? É verdade, uma vitória magra e o Atlético muito mal no segundo tempo. Olha, o Luan levou uma chuteirada, né? No lance aí que causou pênalti aos 13 minutos, só a cobrança aí do Fábio Santos. Esse aí é o 6º gol do Fábio Santos, e se eu não estou equivocado, me parece que foi o 6º gol de pênalti do jogador Fábio Santos. A gente viu ali a torcida vibrando, né? A torcida do Atlético Mineiro. E ontem o detalhe é que nós tivemos mais torcedor do Galo ali do que torcida do Paraná, né? O público pagante ontem lá foi de 1.140 pagantes, hein? 1.140 pagantes, né? Esse jogo de ontem. De vaza, hein, Pedro? É, público pequeno. E deu para perceber ali que a torcida do Galo estava maior do que a torcida do Paraná. Mas, ô Cleiton, eu estava dizendo o seguinte, foi o 6º gol do Fábio Santos, e na jogada lá do Luan, ele acabou machucando, tanto é que ele teve que sair do jogo. Ele foi substituído pelo Bruninho, que é o filho do Bruno, acabou entrando e ele partindo para o jogo, buscando o jogo. Buscando o jogo, a bola não chegava, ele buscava o jogo. Um jogador que eu acho até que deveria ser já titular do Atlético, aí o jogador Bruninho, que tem um futuro muito grande pela frente. Agora, muito mal o Atlético. E o caro telespectador que está em casa agora vai chegar a uma conclusão comigo. O Atlético do Paraná, ele teve um jogador que foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo. Aos 25 do primeiro tempo, o Paraná teve um jogador que foi expulso. E no segundo tempo, o Paraná teve um novo jogador expulso aos 3 minutos do segundo tempo. Sendo que o juiz deu 4 minutos de desconto, então o Atlético jogou todo o segundo tempo contra 9 jogadores, 11 contra 9, e mesmo assim o Galo não marcou mais um gol. Então, assim, tá mal o time do Atlético, venceu depois de 7 partidas sem vitórias, vitória magra contra uma equipe que já está rebaixada, e o Atlético jogando 11 jogadores durante praticamente aí 70 minutos de futebol, e o Galo não conseguiu marcar gols, sendo que no segundo tempo o Atlético jogou com 11 contra 9 e o Atlético não conseguiu ampliar o resultado, porque o que se imagina, Pedro, você jogando 11 contra 9 é 3, 4, 5, não é? Isso, mas você acha que isso não é resultante de uma pressão, uma obrigação de ter que vencer, porque o Atlético Mineiro ficou muitas rodadas, né, estacionado na 6ª colocação, ainda continua na 6ª colocação, mas o que está em jogo nem tanto é a posição que ocupa o Atlético Mineiro, e sim o Atlético Mineiro conquistar essa vaga Libertadores da América, né, que seria como se fosse uma obrigação pela a desistência do Atlético Mineiro de demais competições, que foi o caso da própria Copa Sul-Americana. Então, essa pressão toda não resulta até mesmo mal futebol. E com relação ao Alejandro, né, o jogador que todo mundo estava apostando, do possível substituto imediato do Ricardo Oliveira, você acha que podemos acreditar que ele tem que ser o titular do Galo, ou pela partida de ontem ainda é cedo para apostar numa possível ida do Ricardo Oliveira para o banco de reservas do Atlético Mineiro? Olha, pelo jogo de ontem ele tem que voltar. Tem que voltar para o banco, porque não fez nada. Né? Um cara de 19 anos, ficar parado. E o que mais chamou atenção, a gente acompanhando a imprensa,
dizendo que a banca que ele chegou lá em Curitiba foi negócio estrondoso, viu, Cleiton? Pisando em ovos. Então o cara chegou lá com a banca, essa coisa toda, e não tá jogando nada. Então assim, pela bola que ele jogou ontem, tem que ficar no banco. Ele, o 10 jogadores, com 11 com ele, é a coisa só. Então assim, tá complicado, né? O Bruninho não, o Bruninho já entrou rasgando, ia na defesa, no meio de campo. O cara de 18, 19 anos, se não aguentar correr, o Cleiton, pode jogar a toalha. Então jogou muito mal. Aliás, todo o Atlético foi muito mal ontem. O Emerson levou o 3º cartão amarelo. Agora, impressionante, o Emerson tem 19 anos de idade, 62% do passe dele pertence ao time do Galo. E você sabe quem é que entrou no páreo agora também querendo o Emerson? O Barcelona, hein? Já tinha o Benfica, o Arsenal, o Paris Saint-Germain, e agora entrou o Barcelona querendo aí o jogador Emerson, lateral direito do Galo, que tem apenas 19 anos. Se o Galo se fizer um ajeito aí, vai levantar uma grana preta aí com esse jogador. O time voltou depois da vitória de ontem, 1-0, chegou hoje, 9 horas em Belo Horizonte. Os jogadores foram liberados até amanhã de manhã, quando iniciam os preparativos para a partida de sábado, 9 horas, no Independência, contra o Bahia. O Bahia que ganhou ontem do Ceará pelo placar de 2-1 de virada lá em Salvador. Resultado bom para o América. Bom para o América. Né? O Galo vai contar com a volta do Ricardo Oliveira e também do Adilson, né, que cumpriram a punição pelos 3 cartões. Não terá o Emerson. O Patrick volta à lateral direita e fica essa dúvida aí. Será se o Levi vai manter o Alejandro, que ontem não viu a bola, ou vai voltar com o Ricardo Oliveira? Porque o Ricardo Oliveira também já tem aí, me parece que é 8 jogos que não marca um gol, apesar que ele é o 3º artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, o que eu entendo que o Atlético deveria treinar mais. O time chegou hoje, 9 horas, só vai voltar amanhã por treinar. E o time jogando 11 contra 9. Gol sendo perdido à torta e à direita. Então por que o Levi não leva esses jogadores? Pô, vão treinar finalizações. Jogadores vão ficar nas pontas, cruzando a bola para a área, pelo alto e bola rasteira para vocês tentarem concluir na cabeçada e também no chute de perna esquerda e de perna direita. É assim o futebol. Por que Zico, Éder, Rivelino, Neto e outros mais arrebentavam cobrando falta? Porque os caras ficavam praticamente um dia batendo falta treinando. A perfeição vem com as repetições, né? Você, para poder fazer uma boa prova, o pessoal que fez o Enem aí no final de semana, se não estudou, não consegue fazer. O estudo para quem vai fazer uma prova é a mesma coisa no jogador de futebol. Se ele não treinar, ele não vai conseguir chegar dentro de campo, a não ser que seja um Romário, um Renato Gaúcho, um Maradona, um Messi, né, que é diferenciado. Mas só ressaltando agora, que você falou se do o cara Romário, não treinar, ele não vai conseguir fazer nada. O Romário, né, você entrou dentro da logística comparando o Romário falava o seguinte, ele não gostava de treinar, fazer o trabalho físico, mas quando é trabalho de finalização, ele era o primeiro a chegar, e ele falava que o poderio, né, dele de finalização, a cada 3 bolas ele guardava 2, né, nos trabalhos, então isso era por isso que tinha perfeição. Era notário, né? Então se o jogador não treinar, fica complicado. E o Neto, hein, Pedro? E o Neto, mas aproveitando aí, falta, Pedro, né? Eu falo o Neto, o garoto da base, né? Que o Neto, eu até ontem, conversando com o pessoal de Guanambi, a gente tem muito contato, Cleiton, você estava lá no Gentil Lima. Inclusive o doutor Roberto Amaral, Pedro, ontem ele ia para Belo Horizonte, ele foi para Belo Horizonte, vai encontrar com os familiares do Neto, né, lá em Belo Horizonte, inclusive vai fazer essa visita aí à cidade do Galo, vai estar aí com o jogador Neto, inclusive na segunda-feira ele vai trazer essas informações, né, diretamente obtidas lá da cidade do Galo. Pode prosseguir, Pedro. Eu tenho lá em Guanambi muitos amigos, nós tivemos lá com o Janão Benção recebeu que você almoçou com o pessoal de Guanambi, aqui no restaurante da Dona Vilma. Um grande abraço aí para a Dona Vilma, né, com toda a família. E o pessoal dizendo o seguinte, que o menino realmente tem um futuro muito grande. Ele foi levado, Cleiton, como a primeira viagem, não foi escalado para o jogo, tem apenas 16 anos, que vai ser completo agora em dezembro. Mas para ele já ir ganhando canja, para já ir entrosando entre os jogadores. Mas todo mundo está imaginando que esse é um jogador que dentro de um tempo bem curto vai ser um representante do Atlético na seleção principal do Brasil, porque titular da seleção sub-17, ele com 15 anos já é há muito tempo. Então o negócio dele brevemente vai ser a seleção sub-20 e quem sabe aí na Copa, na próxima, ele já vai ser jogador da seleção
brasileira. Então Pedro, o Atlético... Mas antes de você trazer mais detalhes, né, o nosso tempo aqui é curto, já está aí chegando já no finalzinho, o Casares lá já está esperando quem vai sentar na mesa com ele, né? E nós temos aí o brinde para sortear aqui da Galojan. É um brinde especial, hein? O Casares adora, surpresa, né? É um brinde surpresa e especial. E vai dividir com ele, né? Vamos fazer Pode ficar à vontade, viu, Pedro? Vou mexer aqui mexe aí, o programa o pessoal tá em casa aí. O pessoal da Galojan, né, tá naquela expectativa. Já peguei aqui. Vai lá, olha para ver quem é o felizado. Vamos ver aqui. Tá um pouquinho distante, mas o ganhador aqui é o Curujito, viu? Curujito? Curujito é o ganhador. Curujito, hein? Vai poder aí sentar na mesa número 2, né? Pode ser lá, né, Aldi, pode ser no amigo aí, DJ Lobisomem, mas o certo mesmo que vai estar recebendo esse brinde aí. Um abraço mais uma vez a Flávia Feitosa, o Curujito, que acabou aí sendo sorteado e vai ganhar o brinde, ele que acertou o placar entre Atlético Mineiro e Paraná. Pedro Wilson, estamos chegando ao final do programa Boletim Esportivo. Você possa fazer suas considerações finais. Você que, tá malhando, acordou 5 horas da manhã hoje para trabalhar e tá aqui hoje, né, pontualmente, participou do programa Viva Esporte e hoje está aqui no programa Boletim Esportivo. Ok, Cleiton, só lembrando que hoje, nesse feriadão, o Fortaleza, o grande campeão, né, da Série B, novo integrante da Série A para o ano que vem, recebe hoje, na única partida de hoje à tarde, né, da Série B, o Juventude, já rebaixado em Fortaleza, para poder sacramentar a grande festa tricolor na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente desejando para você que está em casa uma excelente tarde, um grande feriado e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Então tá aí o Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro. Quero agradecer também a todos vocês que acompanharam aí a nossa programação, o programa Boletim Esportivo, feriadão, que vocês possam aí apreciar com moderação. Aproveitando aqui, mandar um abraço, meu amigo Ney, que está acompanhando aí, o pessoal lá na Casa de Show Sol Nascente, né? Porque neste sabadão, Pedro Wilson, que não perde aí um só show, né? O Bate-Coxa, o Rasta Chinela, vai ter o Ponto do Arrasta, né? Ele que é lá de Jaíba, a partir das 9 horas e a partir das meia-noite, né? Às 0 horas e meia-noite, teremos o Pancadão da Pisadinha. Um abraço ao Ney, o pessoal lá da Casa de Show Sol Nascente, lá no bairro Boa Vista, aquele abraço. Ficamos por aqui, agradecendo nosso diretor de esporte, João Ricardo, agradecendo também todos vocês que acompanharam a nossa programação. Até amanhã, se Deus quiser, Ele quer, com mais um programa Boletim Esportivo.